Pesados, tudo bem com vocês? Nesta aula falaremos sobre polígonos regulares. Muito bem, nós já sabemos o que é polígono. Disse para vocês que polígono significa figura com vários ângulos. Poli significa vários e gonos em matemática, ângulos. Ok? Disse para vocês que polígonos são figuras fechadas formadas por segmentos de retas. Disse também para vocês que os polígonos são convexos quando todas as diagonais são internas. Disse ainda que nos polígonos em que há diagonais externas, nós chamamos-os de não convexos ou côncavos, certo? Nós já estamos craques nisso daí. Agora apresento para vocês os polígonos regulares. Quais são os polígonos regulares? Primeiro, todo polígono regular é convexo, tá? Nós não falamos de polígono regular côncavo. Então, nós vamos tratar dos polígonos regulares que são convexos. E quais são as condições, professor, para que o polígono seja regular? Primeiro, convexo. E, segundo, tem que ter lados e ângulos iguais. Então, aqueles polígonos convexos com lados e ângulos iguais, nós chamamos-os de polígonos regulares. O que eu quero dizer com isso? Que todos os ângulos internos devem ter a mesma medida, que todos os lados devem ter a mesma medida, tá bom? E apresento para vocês algumas formulazinhas que nós teremos que memorizar para calcularmos a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, ângulo interno de um polígono regular, ângulo externo de um polígono regular e a soma dos ângulos interno e externo, tá bom? Comecemos pela soma dos ângulos internos. A soma dos ângulos internos, deixa eu pegar minha caneta aqui, é esta regrinha aqui, ó. N menos 2 vezes 180. Esta é a regra, é a formulazinha para nós calcularmos a soma dos ângulos internos de um polígono regular. E vocês vão entender por que esse menos 2 aqui. Ó. O que significa esse N menos 2? É o seguinte. Por exemplo, no quadrado, eu consigo dividi-lo em dois triângulos. Como nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então o que eu faço para calcular a soma dos ângulos externos de um quadrado? Eu multiplico 2 vezes 180. Entenderam? Por exemplo, outro exemplo, no pentágono, polígono de 5 lados. Vocês sabiam que no pentágono eu consigo dividi-lo em 3 triângulos, ou seja, N menos 2 triângulos, 5 menos 2 triângulos. Daí, para eu calcular a soma dos ângulos internos de um pentágono, eu multiplico 3 vezes 180. Outro exemplo, um decágono. Decágono, pessoal, é polígono de 10 lados. Vocês sabiam que no decágono eu consigo dividi-lo em 8 triângulos, tá? Daí, então, para eu calcular a soma dos ângulos internos de um decágono, ou seja, polígono de 10 lados, eu multiplico 8 vezes 180. Então, esse N menos 2 aqui significa a quantidade de triângulos que eu consigo formar dentro daquele polígono que eu estou lidando, tá bom? Outra coisa, em qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Então, ó, a soma dos ângulos internos, eu tenho que fazer a continha. N menos 2 vezes 180 graus. Já com relação à soma dos ângulos externos, não. Necessariamente, a soma dos ângulos externos é 360 graus. Certo? Ângulo interno de um polígono regular. O que eu faço para calcular o ângulo interno de um polígono regular? Eu
pego a soma dos ângulos internos, né? Ou seja, a soma de todos os ângulos internos e divido pela quantidade de lados. Tá? E essa soma dos ângulos internos, nós sabemos que utilizamos essa regrinha aqui para nós obtê-lo. Tá bom? Então, ângulo interno nada mais é do que a soma de todos os ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Já o ângulo externo também é o mesmo raciocínio. Eu pego a soma dos ângulos externos, acontece que, com relação à soma dos ângulos externos, é sempre 360, né? Então, eu pego a soma dos ângulos externos, que é 360, e divido pela quantidade de lados. Tá bom? E essa outra regrinha aqui também é bastante importante. Ângulo interno mais ângulo externo, sempre 180 graus. Sempre 180 graus. Tá bom? Vamos dar uma treinadinha? Vamos lá, me ajudem aí. Comecemos com a caneta azul. Calcule a soma dos ângulos internos. Bora. Soma dos ângulos internos. Como eu estou diante de um triângulo, observem que são 3 lados e 3 ângulos iguais. Por que igual, professor? Porque nós estamos diante de um polígono regular, tá? E polígono regular com 3 lados é o triângulo equilátero. Mas, enfim, sabemos que nos triângulos a soma dos ângulos internos é 180 graus. Sempre já aprendemos isso. Tá bom? E quanto que mede cada ângulo interno aí? Utilizemos a formulazinha que eu acabei de apresentar para vocês. Ângulo interno de um polígono regular nada mais é do que a soma de todos os ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Soma dos ângulos internos, 180 graus. Certo? Dividido pelo número de lados, o triângulo equilátero, ou seja, esse polígono regular, tem 3 lados. 180 graus dividido por 3, 60 graus. Isso implica, então, que cada ângulo interno mede 60 graus. Cada ângulo interno aqui desse triângulo mede 60 graus. 60 graus. Nossa, já vimos que nos polígonos regulares todos os ângulos são iguais. E ele quer saber também quanto que mede o ângulo externo. Pessoal, em qualquer polígono, a soma do ângulo externo com o ângulo interno é 180 graus. Então, vamos resolver nossa equaçãozinha aqui. Ângulo externo mais o ângulo interno, que eu já sei, mede 60 graus. Tudo isso igual a 180 graus. Isso implica que, vou continuar aqui, tá? Ângulo externo é igual a 180 graus. Esse 60 se junta ao 180 com a operação invertida, logo menos 60 graus. Isso implica, então, que o meu ângulo externo mede 180 menos 60, 120 graus. 120 graus. Cadê o ângulo externo, professor? O ângulo externo é esse aqui, pessoal, ó. Ó, estendendo esse lado aqui, ó, este é o ângulo externo, 120 graus. E aí não é difícil perceber, né? Quando eu junto os dois ângulos, eu formo meia volta, e meia volta são 180 graus. Beleza, meus camaradinhas? Então tá, do triângulo já está pronto. Do triângulo já está pronto, vamos para o quadrado. Quadrado que se caracteriza por ter 4 lados iguais e 4 ângulos também iguais. Esses ângulos são ângulos retos, ou seja, nós já sabemos que são ângulos de 90 graus. Vamos lá, soma dos ângulos internos. Soma dos ângulos internos. Qual é a fórmula mesmo? Já memorizaram? N menos 2 vezes 180 graus.
Isso implica, então, que a soma dos ângulos internos é igual a n, que vale 4, n representa a quantidade de lados, menos 2, vezes 180 graus. Isso implica que a soma dos ângulos internos é igual a 4 menos 2, 2. 2 vezes 180 graus. Isso implica, portanto, que a soma dos ângulos internos do quadrado é 360 graus. 360 graus. E aí, veja só. No quadrado, eu consigo dividi-lo em dois triângulos. Vou chamar aqui de triângulo 1 e triângulo 2. Daí, pessoal, esse n-2. Esse n-2 significa a quantidade de triângulos que eu consigo formar no polígono, entendeu? Então, nem precisaria desse n-2 aqui. Eu já poderia fazer direto aqui, ó, tá? Direto. Se eu tenho essa consciência. Quadrado são 4 lados. Logo, eu consigo 2 triângulos. 2 vezes 180. Por que 180, professor? Porque cada triângulo desse, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Tá bom? Bom, o que está faltando para nós aí? Ah, o ângulo interno. Já sabemos, né, que vale 90 graus, mas enfim. Vamos fazer de conta que nós não sabemos ainda. Ângulo interno nada mais é do que a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Soma dos ângulos internos do quadrado, 360 graus. Quantidade de lados do quadrado, 4. 360 graus dividido por 4, 90 graus. Certo, pessoal? Isso implica, então, que o nosso ângulo externo mede 90 graus. Oh, letra bonita minha. Tá bom? E o que mais está faltando aí? Ângulo interno, 90 graus. Ah, e o ângulo externo. Ângulo externo. Se o ângulo interno mede 90 graus, o externo mede quanto, meus camaradinhas? 90 também, né? Por quê? Quando eu somo ângulo interno mais o ângulo externo, dá 180 graus. Se o ângulo interno mede 90, então é óbvio que o externo também mede 90. Tudo bem? Vamos lá, mais duas. Aqui nós temos um pentágono. Pentágono, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Soma dos ângulos internos. Pentágono regular. Tá? Lados e ângulos iguais. Qual é a fórmula mesmo para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono regular? n-2 vezes 180 graus. Isso implica, então, que a soma dos ângulos internos é igual. São 5 lados, logo 5 menos 2 vezes 180 graus. Isso implica que a soma dos ângulos internos é igual. 5 menos 2, 3. Daí 3 vezes 180 graus. Isso implica, então, vou terminar aqui, tá? Soma dos ângulos internos é igual. Me ajudem a multiplicar. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 1, 3. E 2, que foi 5. 540 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos é 540 graus. E quanto que mede cada ângulo interno desse, professor? Esse ângulozinho aqui, quanto que mede? Lembrando que todos eles são iguais, porque o polígono é regular. Ângulo interno nada mais é do que a soma dos ângulos internos dividido por n. Ou seja, 540 graus dividido por 5. 540 graus dividido por 5 é 108, né? 500 dividido por 5 é 100, 40 dividido por 5 é 8, 100 mais 8, 108. Beleza, então. Então, nosso ângulo interno é igual a 108 graus. Tá aqui
Então, significa que esse ângulo interno mede, todos eles, né? Mede 108 graus, 108 graus. E o externo é esse daqui, pessoal. E observem que o externo mais o interno forma meia volta, e meia volta são 180 graus. Então, nosso ângulo externo é igual a 108 para 180, 72 graus. Tá bom? Estou fazendo direto aqui, tá? Vocês poderiam utilizar essa formulazinha aqui, ó. Ângulo externo mais ângulo interno é igual a 180 graus. Aí substitui o ângulo interno por 108 e é só resolver a equaçãozinha que eu espero que vocês já estejam craques. Beleza? Vamos lá. Mais uma. Nós estamos diante de um polígono regular. E quantos lados tem esse polígono regular? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós estamos diante de um hexágono, tá? Então são 6 lados. Beleza. Me ajudem. E outra coisa, antes de fazermos essa, voltemos aqui no pentágono, ó. Observem que no pentágono eu consigo dividi-lo em quantos triângulos? Me ajudem. 1, mais aqui. Ó. 1, 2, 3. A gente sempre consegue dividi-lo em 2 unidades a menos de triângulos, entendeu? Então, se é um pentágono, eu vou multiplicar 180 por quanto? Por 3. Se aqui é um hexágono, significa que eu consigo dividi-lo em 4 triângulos. Vamos lá. Vamos só conferir aqui, ó. 1, 2. Nossa, ficou feio demais, mas enfim, só para a gente ter uma noção. 1, 2, 3, 4. Ou seja, para eu calcular a soma dos ângulos internos, eu pego 4 vezes 180 graus. Então, se o polígono tem 6 lados, eu multiplico 180 por 4. Se o polígono tem 50 lados, eu multiplico 180 por 48. Se o polígono tem 15 lados, eu multiplico 180 por 13 e assim por diante. Sempre 2 unidades a menos, tá bom? Mas se vocês quiserem copiar a formulazinha, não tem problema. SI é igual a N menos 2 vezes 180 graus. Aí fica 6 menos 2, que dá 4. Não é isso? Beleza, então. Daí nós temos a soma dos ângulos internos é igual, me ajude a multiplicar aqui, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4 e 3, 7. 720 graus. 720 graus é a soma dos ângulos internos. E a soma... E agora falta o quê, pessoal? Falta o ângulo interno, né? Ângulo interno. Então vamos ao ângulo interno. Lembrando que todos eles são iguais porque o polígono é regular. Ângulo interno nada mais é do que a soma de todos eles dividido pela quantidade de lados. Ou seja, 720 graus dividido por 6. Que dá... Quanto que dá? Já vou colocar aqui, tá? Ângulo interno é igual a 720 dividido por 6, 120. 120 graus, então. Então, significa que esse ângulo interno mede 120 graus. E o externo, professor? O externo, o ângulo interno mais o ângulo externo são suplementares, né? 180 graus. Então, se o ângulo interno mede 120 graus, o ângulo externo é o que falta para 180, ou seja, 60 graus. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu fazer umas atividades com vocês aqui. Vamos fazer essa. 2. Me ajudem aí. Sabendo que o polígono a seguir é regular,
o valor de cada um de seus ângulos internos é... Veja só, ele afirma para nós que o polígono é regular. Então, como ele faz essa afirmação, significa que todos os ângulos internos são iguais. Tá? Se ele não dissesse que é regular, eu não teria condições de dizer quanto que mede o ângulo interno, porque aí os ângulos eles são diferentes, né? Não são necessariamente iguais. Então, como ele afirmou que o polígono é regular, todos os ângulos internos são iguais. E aí nós podemos fazer a padronização. Mas, enfim, vamos embora. Deixa eu pegar uma caneta vermelha aqui. Ele quer saber quanto que mede o ângulo interno, né? Nós já sabemos que o ângulo interno nada mais é do que a soma de todos os ângulos internos dividido pelo número de lados. E aí nós já podemos fazer direto, pessoal. Quantos lados tem esse polígono? Me ajudem aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora, se o polígono tem 8 lados, quantos triângulos eu consigo formar então? 6, né? Ou seja, n menos 2. Já vou fazer direto, tá? Vezes 180 graus, dividido pela quantidade de lados, o polígono tem 8 lados. E aí, de duas, uma. Ou eu multiplico 6 vezes 180 graus e divido o resultado por 8, é uma possibilidade. Mas como eu não gosto de fazer muitas contas, eu vou fazer simplificação antes. E aí eu vou começar aqui, ó, com 6 e com 8. 6 e 8 são números pares. Se são pares, são divisíveis por 2. Então, vou dividir na metade, tanto 6 quanto 8. Então vamos lá, metade de 6, 3. Metade de 8, 4. Pronto, fiz a simplificação. Com 6 e com 8. E também percebo que o 180 é divisível por 4. Tá? 180 dividido por 4 é 45. Por quê? 45 mais 45, 90. Né? 90 mais 45, 135. Mais 45, 180. Então, eu posso efetuar essa divisão. Então, 180 dividido por 4 dá 45. Tudo bem? Daí, o que nos restou aí? Vamos lá. Ângulo interno é igual. Deixa eu colocar um implica aqui, porque vocês sabem que é importante. Sobrou aí, depois da nossa simplificação, sobrou o 3 e sobrou 45 graus. Isso implica, então, que o nosso ângulo interno mede 135 graus. Beleza, alternativa correta, item A. Só que eu esqueci, faltou os graus aqui, né, pessoal? Estamos falando de ângulo. Mas, enfim, a resposta correta é o item A. Tudo bem? Hoje eu estou de bom humor, vou fazer mais uma com vocês, tá? São exercícios que vocês deveriam fazer, mas tudo bem. Vou fazer o exercício 3. O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720. Observem a informação que ele me deu. Tá? Ele está falando que a soma dos ângulos internos é 720. Então, a informação que ele me deu é essa daqui. A soma dos ângulos internos é 720 graus. Mas ele quer saber o número de lados. Ele quer saber o número de lados. E número de lados é representado pelo N. Então, veja só, estou com um dilema aí. Ele me deu a soma dos ângulos internos e ele quer saber o N. Ora, se ele quer saber o N, eu tenho que fazer o N aparecer nessa igualdade. E como eu vou fazer o N aparecer? Professor, nós sabemos que a soma dos ângulos internos é a mesma coisa que n menos 2 vezes 180 graus. Entendeu? Então, quando eu falo SI, ou seja, a soma dos ângulos internos,
Eu estou querendo dizer n menos 2 vezes 180. É a mesma coisa. Se é a mesma coisa, eu posso fazer a substituição. Por que a substituição? Porque agora eu fiz o n aparecer na minha conta. Então, SI é igual a 720 graus, ou n menos 2 vezes 180 graus é igual a 720 graus. Eu estou trocando 6 por meia dúzia, entendeu? Mas a vantagem é que agora eu vou conseguir encontrar o meu n. Beleza. Notem que aqui no primeiro membro nós temos uma multiplicação. E multiplicação nós fazemos chuveirinho. Eu vou ter que pegar o n, multiplicar por 180 graus. Depois eu pego menos 2 e faço a mesma coisa. Tá bom? Então vamos lá. N vezes 180 graus, como que fica? 180 graus n. Não sei o valor de n, né? Não dá para finalizar essa multiplicação. Depois, menos 2 vezes 180, menos 360 graus. Tá? Lembrando que multiplicação faz jogo de sinal. Menos vezes mais, menos. Tudo isso igual a quanto? 720 graus. Isso implica que, vamos isolar o nosso n. Trago primeiro o 360 graus para o segundo membro, para se juntar aos 720 graus. Daí nós temos então 180 graus n igual 720 graus mais 360 graus. Isso implica que 180 graus n é igual a 720 mais 360. Quanto que dá? Me ajude aí. Somando as unidades, 0 mais 0, 0. Somando as dezenas, 6 mais 2, 8. Beleza? Somando as centenas, 3 mais 7, 10. 1080 graus. Isso implica que, por fim, o 180 que está multiplicando o n passa dividindo, né? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Daí nós temos então n igual 1080 graus dividido por 180 graus. Certo, meus camaradinhos? Isso implica então o resultado dessa divisão é 6. Tanto é que 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, significa que nós estamos diante de um hexágono. Significa que esse polígono tem 6 lados. Alternativa correta, B. Tá bom? Beleza, agora eu vou deixar as demais para vocês fazerem. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima!